essa semana aconteceu algo surpreendente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez críticas severas ao Papa Leão XIV, porque ele estaria defendendo, né, o Papa estaria defendendo a paz. Ou seja, ele se posicionou contra a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, contra o bombardeio e, sobretudo, contra algumas declarações do presidente norte-americano que disse que iria extinguir toda a sociedade iraniana. Ou seja, ia tirar da história toda aquela sociedade. Isso, na verdade, não é uma guerra. Isso é um extermínio, um genocídio, porque isso pressupõe a morte de civis, de mulheres, de crianças, de inocentes, de pessoas que não têm nada a ver com a guerra. E é natural que o Papa quem é? Ele é o representante da Igreja Católica, a igreja que tem, se não o maior, mas eu acredito que o maior número de fiéis no mundo. Então é natural que essa igreja que segue os valores do Cristo defenda a paz. E para lembrar também, antes desse Papa nós tivemos o Papa Francisco, que também foi criticado por Donald Trump por defender os pobres, por ser favorável às políticas que combatem a desigualdade social. Ou seja, nós temos dois líderes religiosos se posicionando, assumindo uma posição clara, alinhada aos valores que eles seguem do Cristo, e nós temos do outro lado um presidente que critica tanto o combate à fome, à desigualdade social, e critica quem é contra a guerra. Parece que esse presidente não tem algo contra os papas, parece que ele tem algo contra o Cristo, né? Mas como entender essa crítica e como se posicionar diante do que o Papa tem feito? Será que é importante que a Igreja realmente se manifeste nesse sentido? Wilson, acho que nos tempos que vivemos é muito importante que a Igreja se manifeste. Talvez até por termos uma população mundial muito cristã, aqui principalmente no Ocidente, ajudando a formar um espírito crítico no cristão. Porque o cristão se permite muito, achando que faz vista grossa para muita dor, para muitas dificuldades, para muitas situações. E a gente tem que se posicionar, né? Então, eu acho que esses dois papas que você deu exemplo, os dois últimos, o que está atual e o anterior, eles se posicionaram politicamente. Então, apesar de serem representantes religiosos, eles também estão mostrando, olha, a religião está na polis, eu também estou na política, eu também estou aqui e não estou gostando de ver esse massacre que vocês estão fazendo. Interessante que o Irã não entrou em guerra com os Estados Unidos, foi ao contrário. E os Estados Unidos falando de eliminar o Irã do mapa. A gente sabe que tem pessoas boas e más em cada país, não é só no Irã, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, todos os países têm. O mal ainda é a essência da criatura. Agora, quando a gente vê uma pessoa num cargo de liderança tão importante a nível geopolítico, se posicionar dessa maneira, colocando o mal para fora, soltando impropérios, não só pela figura do Papa, mas pela manutenção de uma guerra que, no mínimo, é ilegal, é vergonhosa, aí me assusta bastante, sabe? Não, ele é até contra o que o Papa falou, mas agora, o que me assusta mais, além de tudo isso, são os cristãos não levantarem uma bandeira contra e apoiando o seu representante maior. Alan, eu quero que a gente dê uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem foi a resposta do Donald Trump às críticas do Papa. Depois desse embate que eles tiveram, né, o Trump criticou o Papa respondeu, dizendo que não tinha medo, e o que ele fazia era defender a paz, que é o que um Papa deve fazer. Então, logo em seguida, o Trump publicou esta imagem em sua rede social. Veja que a gente não está falando aqui de alguém que produziu uma imagem e publicou, de um admirador do Trump, porque tem muitos, impressionante, mas tem muitos admiradores do Trump. Mas não, foi ele mesmo, provavelmente a equipe dele produziu, mostrou para ele, passou para ele e ele publicou na sua própria rede. Alan, como a gente pode interpretar isso? Isso demonstra um narcisismo, né? Olha
ele está se colocando no papel de Jesus ali, ele está com as vestimentas que a gente simboliza quando Jesus fazendo curas, cercado de toda a ideologia que ele acredita, das Forças Armadas, da bandeira americana. Então é um narcisismo tão exacerbado, ele se acha o salvador do mundo, salvador, na realidade, que ele quer salvar a própria pátria dele e o dinheiro pessoal dele. Então, veja que é uma pessoa extremamente desequilibrada. Alan, como pode cristãos defenderem uma atitude? Eu não estou falando do homem em si, eu estou falando do cargo que ele ocupa, dos valores que ele representa. Como pode figuras cristãs de alta relevância nos Estados Unidos? Nós temos uma outra imagem que a gente vai colocar aqui também. Essa imagem é do Donald Trump, como vocês podem ver, no seu gabinete, né? E no entorno dele tem várias figuras religiosas orando por ele. São figuras que já demonstraram total apoio às decisões que ele vem tomando. São de igrejas tradicionais norte-americanas. Como a gente vai entender isso no seio do cristianismo? Isso, para mim, Alan, é assustador, sabendo que nós somos espíritas e o espiritismo considera os ensinamentos de Jesus. Apesar de não sermos cristãos, como nós já discutimos em outro programa, porque nem Jesus mesmo foi cristão, uma vez que o cristianismo, como assim é definido, foi constituído após a morte de Jesus, muitos séculos depois. Né? Jesus nem sabia, né, o que seria o cristianismo naquele momento ali dele. Então, nós espíritas, o que estamos fazendo diante disso? Por que a gente trouxe essa discussão hoje? Porque nós temos instituições no Brasil, nós temos a FEB, a Federação Espírita Brasileira, nós temos as USE, as Uniões das Sociedades Espíritas, que são as federativas locais, a USE São Paulo, né? Cada estado e vários estados têm as suas USEs, você tem as USEs intermunicipais, regionais. Essas instituições têm se manifestado em apoio aos valores do Cristo, assim como o Papa se manifestou contrário à guerra. Como o Espiritismo tem se posicionado diante disso? Pelo que me conste, há um silêncio ensurdecedor do movimento espírita. Eu não tenho notícia de algum comentário. Isso nos incomoda, né? Posso falar não só em meu nome, mas em seu também, nos incomoda, porque onde estão os nossos valores éticos e morais, né? Onde está a nossa base? Nossa base não é concordante com esse tipo de comportamento. Então, por que não nos manifestar? Por que não nos posicionar? Parece que ao não falar desse assunto, a gente conseguiria ficar fora dele. Mas, num mundo globalizado, onde tudo que se movimenta mexe em tudo, nós vamos sofrer, já estamos sofrendo consequências de várias ordens, principalmente econômicas, e cabe a nós uma manifestação, não o silêncio. Porque nós não podemos ser coniventes com nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de violência. E essa atitude é uma atitude belicosa, vaidosa, prepotente de um líder que quer impor um comportamento e, infelizmente, encontra-se tanta gente dando apoio. Se a gente for atrás de um livro do Freud chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, existe na essência de nós criaturas um mal. Todos nós temos um mal essencial. E parece que no nível de desconforto social que nós nos encontramos, principalmente desde o Covid para cá, o mal está aflorando nas pessoas. Então, tenho a impressão de que líderes deste tipo estão puxando seguidores, tal qual aconteceu com Hitler, né, com o nazismo, lá atrás, que também estava num momento econômico muito tenso, a Alemanha, principalmente ali, passando muitas necessidades, e eles, vamos falar assim, perderam a boa vontade e seguiram um líder violento que prometia para eles uma vida melhor.
E eles aceitaram aquela violência. Os Estados Unidos estão numa crise econômica tremenda, tremenda, muita gente morando na rua, muita fome nos Estados Unidos, aquele sonho do americano de vencer só pela meritocracia está caindo por terra, não se vence mais desse jeito nos Estados Unidos, e aí muita gente segue uma pessoa desequilibrada como ele. Isso é muito chato. E não é que esses líderes seduzam as pessoas, ou mesmo que imponha às pessoas determinados comportamentos. É que as pessoas que apoiam esses líderes já têm esse comportamento, assim como você falou. Essa essência, esse mal que provém, de acordo com o ensinamento espírita, da ignorância. E a ignorância se resolve com conhecimento. Mas eles preferem abrir mão desse conhecimento, se manter na ignorância, encontrar uma pessoa que possa refletir a própria ignorância e a quem ela possa apoiar. Porque é mais difícil, nós já discutimos isso também em ocasiões anteriores, é mais difícil você mudar de opinião. A gente sabe que a dissonância cognitiva e o viés de confirmação são dois elementos psíquicos muito fortes que dificultam a nossa mudança de comportamento. Eu quero encontrar no mundo coisas que reflitam aquilo que eu já acredito, eu preciso de menos energia para isso. E apesar disso, quando eu me conduzo de uma maneira diferente daquela em que eu realmente gostaria de me conduzir, por exemplo, eu sou um cristão que defende uma pessoa que defende a pena de morte, ou que defende a guerra, ou que joga uma bomba em cima de uma escola de meninas, e essa dissonância cognitiva gera no indivíduo um mal-estar interno, e esse mal-estar se revela como? Na violência. Por isso que são pessoas violentas, porque elas estão sempre insatisfeitas com elas mesmas. Porque existe esse conflito interno daquilo em que ela acredita para aquilo em que ela faz. Agora, no movimento espírita, a gente não pode ter isso. O espírita, ele tem que defender a paz sob quaisquer circunstâncias. E o espírita é baseado no conhecimento, não em dogmas. Portanto, quanto mais eu conheço, mais eu tenho que me aproximar da verdade e da paz. Eu gostei da sua indignação ao falar que no Espiritismo não pode ter isso. Não poderia, né? Por valores, por conceitos, por conhecimento que nós temos do Espiritismo, não poderia, mas tem. Tem da mesma maneira que tem as outras religiões. Não há diferença hoje. Já houve lá atrás diferença no comportamento espírita. Hoje nós estamos nos misturando com a massa. Estamos sendo mais um no meio de tudo isso aí. Então, e é justamente pelo que você falou, porque o espiritismo tem cada vez mais, no Brasil, se tornado uma religião. Enquanto ele era baseado numa filosofia, na busca de conhecimento, na busca pela verdade, o que faz a filosofia lá? Você que é filósofo, né? É a busca do belo, do bom, da verdade absoluta. É claro que, mesmo sabendo que é muito difícil ou quase impossível para a gente alcançá-la, mas essa é a busca da filosofia, a busca pela verdade. É uma pergunta constante, a gente sempre está procurando, será que eu estou certo, será que eu estou errado? A gente se critica muito no pensamento, acredito que a base dialética é necessária para o nosso crescimento, só que isso o Espiritismo está perdendo, junto com um monte de outras religiões, porque as pessoas hoje que se associam ao Espiritismo pararam de ser críticas, pararam de ler, pararam de estudar, pararam de buscar o conhecimento e se confortaram com uma prática mediúnica, uma caridadezinha para fazer de conta que está fazendo caridade, mas parou-se a autotransformação, a lapidação do ser interior, parou de acontecer isso. E com isso a gente realmente passa a compor, junto com as outras religiões todas, uma posição omissa, silenciosa e que realmente não condiz com os modelos do comportamento cristão. Em defesa de um espiritismo menos individualista, de um espiritismo menos reforma íntima, mudo eu, muda o mundo, como se o mundo fosse mudar por conta da sua transformação unicamente, sem a sua ação no mundo. Isso não existe. O mundo só muda por meio da ação.
Você pode meditar o quanto você quiser no alto de uma montanha, mas o mundo não vai ser menos injusto por isso, se você não descer dessa montanha e não agir. Então, que o espírita possa ser mais prático em suas ações, possa ser mais claro, mais autêntico, que ele possa defender os seus valores publicamente, que o espírita possa postar nas suas redes sociais aquilo em que ele acredita de verdade, ele possa se manifestar, falar o que ele pensa, sem medo de ser perseguido dentro do centro espírita em que ele frequenta. Ou socialmente, né? Ou socialmente. Temos que ser críticos, críticos no bom sentido. Essa palavra crítica parece que hoje tem um pejorativo negativo. Não, mas nós temos que criticar as coisas que estão vindo prontas e temos que quebrar esses paradigmas para poder pensar e avançar. Alan, eu queria aqui falar com você sobre um tema interessante, que a gente está falando aqui sobre observar o mal, sobre criticar, sobre ver, sobre publicar nas suas redes sociais que você é contrário a isso. Mas isso não seria contrário? Não seria melhor que o espiritismo, que o espírita se mantivesse dentro de uma positividade? Será que isso não pode afetar a nossa vibração, né? Nos prejudicar, ao invés de melhorar a nós mesmos? Encontramos então, Alan, no item 10, capítulo 10, item 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, um texto sobre como nós devemos nos posicionar diante do mal. E aqui eu não vou ler o texto todo, deixo aí para que o nosso ouvinte, a nossa audiência possa acompanhar, mas só um trecho que eu selecionei aqui. O Espírito de São Luís vai dizer o seguinte, quando Kardec pergunta se seria repreensível a gente observar o mal nas pessoas. A resposta, parte da resposta é a seguinte: seria mesmo inconveniente ver em toda parte somente o bem, pois essa ilusão prejudicaria o progresso. Essa é a resposta de São Luís, parte da resposta de São Luís. Como eu disse, não é objetivo da gente fazer um estudo profundo disso, mas isso aqui deixa muito claro que a gente tem que ter, acima de tudo, uma visão prática e concreta do mundo ao nosso redor. Se o mal existe, ele tem que ser visto, identificado e combatido. Por que esse mal ainda existe e persiste? Falamos já, ele é essencial no ser humano? Sim. Mas como deixar de ser essencial? Como se transformar em nosso comportamento cotidiano? Como podemos nos melhorar nesse sentido? Não é fácil. Necessita muita mudança de visão, necessita, como a gente já falou, uma amorização do nosso coração, do nosso olhar, do nosso manifestar no mundo. É necessário uma mudança de posição. Mas é necessário agir, é necessário abrir mão de alguns confortos, é necessário abrir mão de algumas situações que hoje são, até de certa forma, hipócritas no nosso comportamento. Né? É a gente se manifestar em meio a pessoas que talvez não concordem com a gente no primeiro momento. Só que se a gente não começa a exercer essa atitude porque a gente acha correto, nunca ninguém vai mudar, porque um vai ficar esperando o outro e até que horas? Essa semana eu assisti um vídeo do companheiro Oney Fontes que falava exatamente sobre isso. Você que está nos acompanhando, eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição do vídeo, um link para esse vídeo dele, que ele fala sobre muitos palestrantes que são perseguidos, que são excluídos do movimento espírita, deixam de receber convites, porque têm uma postura um pouco mais crítica diante da realidade e se manifestam. Você comentou a pandemia, desde a pandemia para cá, isso tem se tornado assustador, a quantidade de pessoas que se revelaram. A gente falava até agora sobre o Trump, mas aqui no Brasil a gente tem um movimento semelhante, a gente bem sabe disso. Então é simples, nós tivemos espíritas reconhecidamente estudiosos que defenderam a cloroquina, defenderam o uso da ivermectina no tratamento contra a Covid. Nós tivemos espíritas de renome que se manifestaram falando que a Covid só acometia as pessoas que tivessem uma vibração baixa,
culpabilizando a própria vítima pela doença e pela morte. Então, quantas pessoas perderam seus familiares? Pessoas extremamente desenvolvidas, alegres, resolvidas, que adoeceram e que morreram, né? Por conta de um problema que era um problema físico, era um vírus simplesmente que deveria ter sido combatido com uma vacina. Só estou dando um exemplo aqui, né, do que nós vivemos no movimento espírita. E a gente tem que tomar cuidado para não reviver isso daí. Por isso que nós defendemos um espiritismo que seja realmente transformador. Um espiritismo que seja um espiritismo social, que possa transformar a sociedade. É claro que a partir do indivíduo, da minha transformação e da minha posterior ação na sociedade. Então, não adianta eu me enfiar dentro de um trabalho mediúnico, né, dizendo que eu estou lá para ajudar somente os espíritos desencarnados, enquanto eu vejo os encarnados morrendo ao meu lado. Eu não posso defender, criticar duramente. Por exemplo, a FEB se manifestou há um tempo atrás contra o aborto, chegou a mandar um ofício para o Supremo Tribunal Federal, quando esse assunto estava em pauta, mas não se manifesta quando uma bomba é lançada sobre uma escola que mata mais de 100 meninas inocentes no Irã, ou seja, uma vida que ainda não foi concretizada, vale mais do que uma vida que já está concretizada, que é de uma cultura diferente. Qual é a ideia de valor? Há uma relativização, né, dos valores. E isso a gente fica muito preocupado. Você sabe que há um tempo atrás a minha esposa nós tivemos um trabalho intenso com mediunidade, ela queria voltar ao trabalho da mediunidade, mas por questão de agenda, de falta de oportunidade de horário, ela acabou não entrando nisso e ela, Alan, mas será que eu estou fazendo a minha parte com o espiritismo, né? Só que ela dá aula hoje para 700 crianças da rede pública. E lá ela faz o trabalho de levar o amor. Eu falei para ela assim, fica em paz. O seu trabalho da mediunidade está sendo feito na prática. Você está trocando energias com 700 crianças, além dos professores, da coordenação, de direção. E lembrando que também são espíritos, né? Encarnados. Todos os espíritos encarnados. Então, às vezes a gente ficou no movimento espírita muito preso. Não, eu tenho que fazer mediunidade no centro, lá na sessão mediúnica. Não! Nós temos que ser médiums o dia inteiro, na onde nós estivermos. Nós trocamos energias com todos que nós convivemos. Então, vá para o seu trabalho mediunicamente pensando. Como eu vou trocar energia com as pessoas? Como eu vou levar uma energia melhor para aquele ambiente? Como eu transformo aquela pessoa com a minha energia? É lógico. Mas você vai conviver com perturbados? Sim, igual um trabalho mediúnico. Você recebe muitos desequilibrados. E lembrando que nós também temos um nosso desequilíbrio. Mas se você tiver um pouco de esforço, você não se deixa desequilibrar. Esse é o aprendizado do trabalho mediúnico pelo espírito perturbado. Mas você influencia o perturbado a ser melhor um pouquinho. Você falou sobre perturbação. A gente tem pessoas que nos perturbam. Agora a gente vai para o trabalho mediúnico e quando um espírito perturbado se manifesta, a gente é todo carinhoso com ele, chama ele de irmãozinho, né? Fala para ele sobre esperança, fala para ele sobre perdão. Já o perturbado encarnado que nos tormenta, esse daí a gente quer distância deles, a gente... E é o espírito que a gente está mais acessível à transformação, muito mais do que aquele que se manifesta. Então, temos que mudar a prática do espiritismo, tirar ela da casa espírita. Não estou querendo que acabem as casas espíritas, mas lá ser um centro de reunião, de aprendizado e tal. Mas para quê? Para que todos ali possam ir para a rua se manifestar espiritamente falando. Não existe essa maneira de colocar, mas coloquei para dar ênfase, colocar um comportamento espírita no seu dia a dia, na sua atitude, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. É mais do que viver o espiritismo dentro do centro espírita. J. Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, diz isso, que o centro espírita é um centro de convergência, para onde convergem tudo aquilo que você já viveu, que você aprendeu, que você experimentou, que você aplicou na sua vida. Então, veja, é um centro de convergência. Então, a partir dali é que você
vai conseguir estender esse trabalho também ao plano espiritual. Mas tem que começar na sua vida prática. Alain, eu espero que esse episódio tenha incomodado alguns companheiros, porque o nosso objetivo é esse. O objetivo é incomodar. Vamos sair da zona de conforto. É, ser uma parte do aguilhão, né? Aquele que cutuca para fazer a pessoa se movimentar. E se você não gostou do que nós estamos comentando, deixe seu comentário. É importante para nós também. É importante a crítica a quem faz crítica. É importante que a gente se permita emitir pontos de vista. É importante essa troca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não viu os outros vídeos, veja. Se você gostou, compartilhe. Ajude esse trabalho que nós fazemos com muito carinho, com aquilo que nós temos convicção para o Espiritismo, e queremos a sua participação, o seu comentário. Deixe sugestões para temas, para a gente comentar. Dentro do possível, vamos organizar para falar. Enfim, é isso que nós queremos, né, meu amigo? É isso aí. Muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Viu?